Esboço, estudo sobre o livro de Êxodo na Bíblia de Estudo Pentecostal. Considerações preliminares. O autor, provavelmente Moisés, o tema é a redenção e a data cerca de 1445 a 1405 a.C. Êxodo dá continuidade à narrativa iniciada em Gênesis. O título do livro deriva da palavra grega Êxodos, título empregado na Septuaginta, tradução do Antigo Testamento em grego, que significa saída ou partida. Refere-se à poderosa libertação de Israel, efetuada por Deus, tirando-o da escravidão do Egito e a sua partida daquela terra como povo de Deus. Introdução. 2 pontos relacionados com o livro de Êxodo têm causado muitas controvérsias. A data do êxodo de Israel sair do Egito e a autoria do dito livro. 2 datas diferentes para o êxodo são propostas pelos eruditos. Uma data recuada, também chamada data bíblica, derivada de 1 Reis 6.1, onde está dito que o êxodo ocorreu 480 anos antes do 4º ano do reinado de Salomão. Essa declaração estabelece a data do êxodo em 1445 a.C. Por outro lado, em Juízes 11:26, Jefté, cerca de 1100 a.C., afirma que Israel ocupara sua própria terra já há 300 anos, o que permite datar a conquista de Canaã, assim a conquista fica datada em aproximadamente 1400 a.C. Essa cronologia do êxodo, a da conquista de Canaã e a do período dos juízes encaixam-se bem nos eventos datáveis da história dos 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Os críticos liberais da Bíblia propõem uma data posterior para o êxodo em cerca de 1290 a.C., com base em suposições a respeito dos governantes egípcios, bem como uma data arqueológica do século 13 a.C. sobre a destruição de cidades cananeias durante a conquista de Canaã. 2. Há também discordância entre os eruditos bíblicos, conservadores e liberais no tocante à autoria mosaica do livro de Êxodo. Intérpretes modernos geralmente consideram o livro como uma obra conjunta, preparada por vários escritores e completada num período da história de Israel muito posterior aos tempos de Moisés, a chamada teoria Gédipe. Por outro lado, a tradição judaica desde os tempos de Josué, em Josué 8:31 a 35, bem como o testemunho de Jesus, em Marcos 12:26, do cristianismo primitivo e da erudição conservadora contemporânea, todos atribuem a Moisés a origem do livro. Além disso, a evidência interna do livro apoia a autoria de Moisés. Pormenores numerosos em Êxodo indicam que o autor foi testemunho ocular dos eventos registrados no livro. Além disso, trechos do próprio livro dão testemunho da participação direta de Moisés na sua escrita. Propósito. Êxodo foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como a sua nação escolhida. Pelos mesmos atos divinos, Israel também recebeu a revelação escrita do concerto entre Deus e aquela nação. Também foi escrito como um elo extremamente importante da autorrevelação geral e progressiva de Deus, que culminou na pessoa de Jesus Cristo e no Novo Testamento. Visão panorâmica. O livro de Êxodo começa com a descrição do sofrimento dos descendentes de Jacó no Egito, a saber, opressão, escravidão e infanticídio, e termina com a presença, o poder e a glória de Deus manifestos no tabernáculo, no meio do seu povo já liberto no deserto. Êxodo divide-se em 3 seções principais. Os capítulos 1 a 14 revelam Israel no Egito, oprimido por um faraó que não conhecia José, e Deus então redimiu Israel com o braço estendido e com juízos grandes. 6:6. Entre os eventos portentosos dessa parte da história de Israel estão 1. O nascimento de Moisés, sua preservação e preparação, no capítulo 2. 2. A chamada de Moisés na sarça ardente, capítulos 3 e 4. 3. As 10 pragas, capítulos 7 a 12. 4. A Páscoa, capítulo 12. E 5. A travessia do Mar Vermelho, capítulos 13 e 14. O êxodo de Israel para fora do Egito é declarado em todo o Antigo Testamento como a mais grandiosa experiência de redenção do Velho Concerto. Os capítulos 16 a 18 descrevem Israel no deserto a caminho do Monte Sinai.
Deus guiou seu povo redimido por meio de uma nuvem e uma coluna de fogo, e proveu maná, codornizes e água, exercitando assim seus redimidos a andar pela fé e pela obediência. C. Os capítulos 19 a 40 registram Israel no Monte Sinai, recebendo de Deus a revelação que abarcou: 1. O concerto, no capítulo 19. 2. O decálogo, no capítulo 20. E 3. O tabernáculo e o sacerdócio, do 25 ao 31. O livro termina com o tabernáculo inaugurado e transbordante da glória de Deus, no capítulo 40. Características especiais. 5 características distinguem Êxodo. 1. As circunstâncias históricas do nascimento de Israel como nação. 2. O decálogo, os 10 mandamentos, no capítulo 20, que é a suma feita por Deus da sua lei moral e das suas justas exigências para o seu povo. Nela temos o fundamento da ética e da moralidade bíblicas. 3. É o livro do Antigo Testamento que mais destaca a graça redentora e o poder de Deus em ação. Em termos do Antigo Testamento, Êxodo descreve o caráter sobrenatural da libertação que Deus efetuou do seu povo, livrando-o do perigo e da escravidão do pecado, de Satanás e do mundo. 4. O livro inteiro está repleto da revelação majestosa de Deus como A. Glorioso nos seus atributos, veraz, misericordioso, fiel, santo e onipotente. B. Senhor da história e dos reis poderosos. C. O Redentor que faz um concerto com seus redimidos. D. Justo e reto, assim revelado na sua lei moral e nos seus juízos. E E. Digno da adoração reverente, como Deus transcendente que desce para tabernacular com seu povo, habitar com seu povo. Isso também está em João 1,14, no grego. 5. Êxodo enfatiza o como, o que e o porquê do verdadeiro culto que deve seguir-se à redenção que Deus efetua dos seus. O livro de Êxodo e seu cumprimento no Novo Testamento. A prefiguração da redenção que temos no Novo Pacto é evidente em todo o livro de Êxodo. A primeira Páscoa, a travessia do Mar Vermelho e a outorga da lei no Monte Sinai são para o velho concerto aquilo que a vida, morte e ressurreição de Jesus e a outorga do Espírito Santo no Pentecostes são para o novo concerto. Os tipos de Êxodo que prenunciam Cristo e a redenção do Novo Testamento são: 1. Moisés. 2. A Páscoa. 3. A travessia do Mar Vermelho. 4. O maná. 5. A rocha e a água. 6. O tabernáculo. E 7. O sumo sacerdote. As exigências morais absolutas dos 10 mandamentos são repetidas no Novo Testamento para os crentes do Novo Concerto.